Bom dia! Hoje nós vamos entrar nos legumes. Então eu vou pintar um tomate e vou pintar uma berinjela. Vamos começar pela berinjela porque o risco ela tá por baixo. Então vamos lá. Eu vou deixar um pouquinho, como ela tá bem de frente aqui pra mim, eu vou deixar um pouquinho de branco aqui no meio dela para ela ficar bem iluminada. E vou entrar com um pouquinho de magenta. A berinjela, a gente usa o vinho e o violeta, tá? A gente vai fazendo a misturinha aqui no próprio tecido. Então, vim com o violeta, faço o contorno da berinjela, bem contornado, e vou levando pra cima a tinta. Faço o contorno, sempre trabalhando de fora para dentro, tá? Venho rebolando o pincel para misturar as cores. Mais tinta, porque não pode faltar tinta, e já entro com um pouco de vinho. E vou misturando essas duas cores para dar o tom da berinjela. Aonde eu pus o branco e o magenta, que vai estar luz, eu passo pouco o pincel. Não vou tirar a cor que eu já deixei ali. Então, mais um pouco de vinho, sempre da beirada para fora. E venho juntando as duas cores. E com a mão bem leve, venho passando naquele ponto de luz que eu deixei para ficar iluminada, para ficar bem clarinha. Vejo se não tá faltando mais tinta. E venho aplicando. Um pouquinho de roxo, de violeta. E a berinjela está finalizada. Quem não tiver magenta, não tem problema. Entra só com um pouquinho de branco. Deixa um pontinho de luz ali. E entra com o violeta e com o vinho. E vai mesclando as duas cores. Agora eu só vou dar uma lavada no pincel. Porque eu vou querer entrar com um pouquinho de branco aqui na berinjela. Nessa luz. Agora eu vou pegar um verde. Geralmente o verde pinheiro. E vou fazer o cabinho dela. Então, eu vou seguindo o risco. Venho fazendo para não ficar escuro, para não ficar morto, limpo o pincel, venho com um pouquinho de branco e venho jogando nas pontinhas de um lado, ó. E já iluminei. E aqui no cabinho dela, tem um cabinho pequenininho, é só fazer um contorninho redondinho e fazer um cabinho. Pronto, berinjela, bem fácil, bem simples. O tomate, pincel limpo, tomate é vermelho, então vamos pintar o tomate de vermelho. Carrega o pincel, trabalha o contorno. Esse é daqueles tomates bem grande, bem firme.
Deixa eu limpar meu pincel aqui. Deixei bem pintadinho, sem faltar tinta. Aí pode, para dar uma realçadinha, pode entrar com um pouquinho de vinho aqui na parte de baixo. Sempre trabalhando o contorno e subindo um pouquinho. E agora, com um pincelzinho menor, eu venho também fazendo o verdinho do tomate. Ó, acabei de pintar, tô vendo que faltou um pouquinho de vermelho. Então, vem, completa. Não pode faltar tinta em nenhum pedacinho. E faço a mesma coisa, limpei o pincel e faço a mesma coisa para dar uma realçada no verdinho. Um pouquinho de branco que já coloca, já dá vida, já realça. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um pouco de branco e vou dar uma iluminada aqui no tomate, aqui no meio. Só isso. Vamos lá. Dá tempo de pintar uma folha. Eu vou usar, aqui são 2 folhas no risco, um pouco de amarelo limão aqui na parte de baixo, e venho fazendo o contorno com já que tá aqui, ó, com o amarelo pinheiro, o verde pinheiro mesmo, ó. Faço o contorno e venho trazendo a tinta pro meio, mas não tiro o amarelo. Faço o contorno desse outro lado, puxo a tinta pro centro, bem leve, para deixar aparecendo o fundinho de amarelo limão. Agora eu vou usar um outro tom de verde. Peguei o verde oliva. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou entrar com o amarelo. Desse lado, vou pegar o verde oliva. Faço o contorno. E venho descendo até juntar as 2 cores. Agora eu vou entrar com o pincel de contorno e eu vou mostrar pra vocês. Faço a nervurinha da folha, puxo o cabinho aqui do tomate, que vocês podem só fazer assim, ó, só fazer o contorno, como se fosse um pontilhado grande da folha. Quem apanha para fazer folha, então no começo, ó, é uma boa pedida.
Bom, fizemos a berinjela e fizemos o tomate, repetindo só as cores. Berinjela, deixa um fundinho branco no centro, entra com um pouco de magenta, e aí você vai colorir toda a berinjela usando o vinho e o violeta misturado. Olha, aqui faltou um pouquinho de cor. A gente tem que sempre deixar... Tomate nós vamos entrar só com a cor vermelha, qualquer vermelho que você tiver, o escarlate, o tomate, o vivo, tudo bem. Entra com um pouquinho de vinho na parte de baixo e deixa um ponto de luz no meio dele. E o verdinho você usa do tomate, né?